Pessoal, muito boa noite. Estamos ao vivo com mais uma edição do ProTalks. Peço desculpas aí pelos probleminhas técnicos, mas a gente já conseguiu resolver tudo e estamos começando o nosso programa. Mas antes de apresentar aqui a nossa convidada de hoje, fazer o nosso agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Primeiro, a Microcamp, né? A Microcamp tá on, lembrando que ela lançou uma plataforma de cursos online para vocês chamada Microcamp On, com várias opções de cursos, novidades que estão por vir também. Então, quer conferir os cursos que estão disponíveis? Conheça o site microcampon.com.br, essa lá que tem muita coisa bacana. Na sequência aqui, Gamerscard, né, o cartão pré-pago internacional da bandeira Mastercard. Eu fiz o meu, já tô aqui muito feliz, muito hypada para ele chegar. E ele é pensado para os gamers, né? Prático, rápido, na hora de adquirir os seus créditos e produtos dos principais games e plataformas do esportes. Bom, e se você quiser fazer o seu cartão Gamerscard, a gente tá com uma promoção aí de 1 ano de mensalidade grátis. Então digita exclamação Gamerscard aí no chat e faz o seu, garanto que é muito bacana. Beleza? Quando chegar o meu, a gente até faz um videozinho lá no Insta, me acompanha que eu vou fazer bastante coisa aí para vocês acompanharem. Bom, Corsair, agora a gente tá com a Corsair aqui também. A Corsair que é uma marca de periféricos, fabricando desde componentes PC até equipamentos para streaming e jogos, como é o caso do mouse para jogos Scimitar Pro, isso é brabo, hein? RGB, que impulsiona o seu jogo através do sistema personalizável Key Slider e mais de 17 botões programáveis. Um sensor óptico com precisão de 16.000 dpi, caraca, e armazenamento de perfis interno. Ó, bastante coisa. Para você que gosta de jogar um WoW, igual a nossa convidada de hoje, dá uma olhada digitando exclamação Corsair no chat, tá certo? Então fica acompanhando aí também, digita exclamação Gamerscard, exclamação Corsair, a gente está com os nossos patrocinadores fantásticos aqui com a gente. Bom, vamos introduzir agora a nossa convidada de hoje, ela que é, segura a lista, hein? Apresentadora, caster, atriz e até professora. Olha só, essa aqui foi mais ou menos uma novidade para mim, mas eu achei bem legal saber isso da Ana. Ela trocou a sala de aula para dar aulas como comentarista nas transmissões de Free Fire. Ana XD, seja muito bem-vinda ao ProTalks. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de poder estar aqui, contar um pouco sobre a minha história e bater esse bate-papo aqui com você. Bacana, né? Primeiro, agradecer você por ter aceitado o nosso convite, né, para estar participando aqui do ProTalks. A gente já recebeu caracaster, jogadores, muita galera legal e mulheres no esportes é o que eu mais gosto de que vem aqui no programa, bater um papo comigo. Ana, para começar, eu queria que você falasse, né? Eu costumo investigar um pouquinho da história dos nossos convidados antes da carreira de caster, pro player, enfim. Queria que você falasse um pouquinho como que foi um pouco do seu início, né? O que você fazia? Você fazia faculdade? Você tinha alguma... A gente sabe, já dei spoiler aí que você fez pedagogia, mas conta um pouquinho mais a sua história antes de se tornar uma caster. Basicamente, quando eu estava no ensino médio, a gente tem aquela pressão natural de você ter que decidir o que você quer fazer para o resto da sua vida, sendo que você não tem experiência nenhuma para tomar esse tipo de decisão, né? Então eu estava exatamente passando por isso. Eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, estava terminando o ensino médio, precisava decidir o que eu ia fazer de faculdade, mas eu sabia que o que eu gostava de fazer era jogar, cantar e tudo mais, mas nunca tinha levado isso como uma profissão de fato. Estava tentando escolher entre as opções de segmento tradicional, digamos assim. E na época do meu ensino médio, como eu falei, na verdade, eu passei por algumas dificuldades familiares, principalmente, que eu acabei me mergulhando ainda mais em fazer, principalmente, curso de canto. E aí, como a minha família não tinha muitas condições, o que o meu pai fez para dar essa alternativa para mim foi pedir para que eu trabalhasse no escritório dele, e aí com o dinheiro que eu receberia de salário, na verdade ele pagava as aulas de canto. Então depois que eu saía da escola, eu sempre fazia isso, ia lá para o escritório dele, que ele tem um escritório onde ele conserta computador, ele é técnico de computador, e aí eu ficava lá cuidando de uns papéis lá, uns negócios lá. E eu lembro claramente que eu detestava aquilo era a coisa que eu mais detestava fazer na minha vida, e para mim ficava muito claro que o que eu mais, detestava naquilo era eu ter que fazer a mesma coisa todo santo dia. Então, apesar de no ensino médio eu gostar muito de exatas, eu sempre fui das exatas, eu tinha muito medo de ir para essa área e não aguentar fazer conta todos os dias da minha vida. Então isso sempre foi uma dificuldade nessa época para eu tomar esse tipo de decisão que também, dificultou muito. E aí eu fiquei sem fazer nada, terminei o ensino médio e não entrei em nenhuma faculdade. Mas precisava trabalhar, não queria mais trabalhar com meu pai, porque aquela coisa era horrorosa de se fazer, e adoro meu pai, um abraço pai, mas o escritório detestava. E eita, até mexi aqui na tela. Então, e
Aí o que eu fiz foi procurar emprego, e naquela época estava no interior lá de São Paulo, estava na febre das escolas bilíngues, né, estava o crescimento muito grande desse negócio de você fazer a criança já aprender inglês desde cedo e tudo mais, então as escolas bilíngues estavam bombando. E eu falava inglês, eu tinha feito aulas particulares, eu falava inglês, então eu arranjei uma entrevista em uma escola que estava precisando desesperadamente de uma assistente que falasse inglês, tão desesperadamente que eu fiz a entrevista de manhã e à tarde já estava trabalhando. Caraca. Pois é, então, eu arranjei esse emprego em uma escola, e como você vai seguindo a rotina das crianças, eu percebi que aquilo ali eu aguentava fazer todos os dias, porque cada dia era uma coisinha diferente, apesar de você seguir uma certa rotina. E aí foi quando eu pensei que eu poderia fazer pedagogia, e aí foi isso que eu fui fazer. Fui fazer pedagogia, entrei na faculdade, e aí eu sempre fui uma pessoa bastante ambiciosa, então eu entrei na faculdade, eu já queria virar a professora, eu não queria mais ser assistente. Eu queria ser responsável de uma sala e tudo mais. E quando isso finalmente aconteceu, que foi no último ano, no terceiro e último ano da minha faculdade, eu percebi que havia mais uma dificuldade ali que eu não tinha descoberto antes, mas que ali eu estava experienciando pela primeira vez, que era que eu preciso conseguir passar por cima dos problemas que essa carreira te traz. Porque como responsável por uma sala, como eu disse, aconteceu no último ano da minha faculdade, eu comecei a precisar engolir uns sapos, digamos assim, né, aceitar alguns problemas, algumas reclamações que muitas vezes não tinham exatamente a ver comigo e tudo mais. E aí eu pensava: "Gente, eu não ganho o suficiente", porque, né, como professora você não ganha o suficiente, não ganho o suficiente para aturar isso e nem gosto disso o suficiente. Então, de duas, uma, eu tenho que arranjar alguma coisa, ou que eu goste o suficiente, ou que eu ganhe o suficiente para eu aturar essa baboseira toda aqui que eu tô precisando aguentar, porque problema vai ter em qualquer canto. Então, eu não estava procurando um lugar que não tivesse problema. Estava Uhum. procurando um lugar onde tivesse problema, mas que eu fosse capaz de aguentar. E aí foi nessa época que eu comecei a ir atrás de coisas que eu de fato gostava de fazer, e foi aí que eu entrei mais nesse mundo de jogos profissionalmente e também no teatro e tudo mais, como você disse. Você tinha quantos anos nessa época, mais ou menos? Você se Uns lembra 18. bem? 18? 18, 19 anos, é. Você já tinha um contato com jogos antes? Tipo, você já era, vamos dizer, entre aspas, gamer, né? Tinha esse gosto por PC, por console? Ou você acabou descobrindo nesse momento? Você já conhecia esportes? Como que foi? Então, basicamente, como eu disse, meu pai é técnico de computador, então a gente sempre teve um computador em casa. A gente não tinha condição para ter videogame, então isso é Uhum. até bem diferente da maioria das pessoas da nossa idade, que normalmente começam pelo console. Não foi o meu caso, eu comecei com o computador mesmo, porque o meu pai trazia o computador em casa e ele estava tentando sempre estar atualizado com as novidades, né, tecnológicas. Então, sei lá, lançou a internet discada, ele colocava lá no computador e ele percebia que eu tinha interesse, ele me colocava no computador para eu testar as coisas. Então, toda coisinha nova, um joguinho novo que aparecia aqui e ali, ele colocava para eu testar. Então ele não gostava muito, mas ele colocava para ver como é que era, para ele poder atender melhor os clientes dele. E aí, no final das contas, foi assim que eu meio que fui introduzida nesse mundo de jogos. O meu primeiro jogo foi, como é que chama? Wolfenstein, alguma coisa assim, que tem aquelas paredes azuis bem características, um jogo bem antigo de FPS, dos primeiros FPS. E depois disso, eu nunca mais parei com jogos de computador. Eu fui para Uhum. diversos jogos, The Sims, aí o passar da vida, né, Ragnarok, Gunbound, Counter Strike, Sudden Attack, qualquer coisa assim, bem antigo que você pensar, provavelmente eu joguei. E então, assim, eu sempre fui jogadora, mas o primeiro jogo que fez eu de fato acompanhar o cenário competitivo foi o League of Legends, que foi o momento que eu encontrei o League of Legends. Ele não tinha nem o servidor brasileiro ainda, eu jogava no servidor norte-americano, então eu ficava lá com os Nossa. 200 e ping, mas estava felizona, jogando lá. E aí o servidor brasileiro veio, eu migrei para o servidor brasileiro, aí começou o CBLOL, e aí eu comecei a assistir, e foi a primeira vez que eu tive contato com um cenário competitivo, que foi exatamente o CBLOL que me fez pensar e olhar também para isso como uma profissão. Você até já passou nessa primeira pergunta, né? Muito bem, inclusive, porque eu ia perguntar justamente do LoL, né? Eu acho que pouca gente sabe, também, talvez quem te acompanhe mais, né? Deva saber que você começou a carreira no LoL.
Queria saber, Ana, por que você decidiu, né, primeiro, você teve esse primeiro contato com o LoL, beleza, mas o LoL te motivou a querer ser caster? Como que você via essa profissão? Você, de cara, já olhou a profissão e já falou assim, opa, isso deve ser legal, deve ser interessante. O que te aproximou disso? Quando eu jogava LOL, eu sempre fui, assim, uma jogadora muito árdua. Eu queria subir elo, eu queria entender do jogo. Foi um jogo que, de fato, me cativou. Eu nunca tinha tido tanto essa intenção com outros jogos, apesar de GC eu até ter sido bastante árdua com a minha aim, bem chatinha. Mas no LoL eu achei que eu me aprofundei um pouco mais, até porque tinha mais coisas, né, tinha os itens, não era simplesmente, os status, como era no caso do GC, né, que eu dei o exemplo. O LoL tem essa coisa de você construir essas builds e você jogar de formas diferentes dependendo do item que você compra, então era bem mais complexo. Então eu sempre fui bastante estudiosa no sentido de melhorar a minha própria gameplay, que era mid. Não entendia de todas as gameplays, assim, da palma da minha mão, mas eu entendia bem do mid e tinha um entendimento bom no geral, pelo menos eu considerava que. E aí, no momento em que eu precisava de alguma coisa que eu gostava de fazer, eu olhei para os jogos e aí eu já assistia o CBLOL. E o CBLOL acho que existia por uns 2 anos, acredito eu, alguns splits já, e eu percebi que mesmo depois de todo esse tempo, o LoL ainda não tinha nenhuma mulher na transmissão. Uhum. Então, o que eu vi ali foi uma possível abertura, uma possível oportunidade e um pensamento que me veio na hora de, sim, considerar que se não tem ninguém ali, não tem nenhuma mulher que possa estar lá, então eu vou ser essa mulher, porque eu acho que eu tenho carisma e conhecimento o suficiente para estar lá. E foi aí que eu decidi virar comentarista de League of Legends, ou pelo menos estudar para isso. Então, foi mais, assim, uma mistura entre estar procurando alguma coisa que eu gostava de fazer, eu não estava simplesmente começando do zero, porque eu já jogava LOL, já entendia do jogo, já tinha um pouco dessa coisa do canto que eu falei antes, né, de, me apresentar na frente das pessoas, então tem um pouco de carisma, tem um pouco de costume, e perceber a falta de uma mulher ali e talvez uma abertura para preencher esse lugar que seria muito importante de se ter. Que interessante, porque foi o que me fez pensar em entrar também no LoL. Foi olhar pra transmissão e pensar a mesma coisa, olha só. Pois é. Cara, mas o que aconteceu nesse meio tempo? Porque, assim, você conseguiu fazer alguns campeonatos de LoL? Como que foi esse teu início? E por que você acabou não dando continuidade? Então, eu comentei já também que eu sou muito ambiciosa, né, então eu busco esses resultados o mais rápido possível. Quando eu comecei a estudar LOL e fiquei, sei lá, uns 6 meses aí só estudando antes de eu começar a ir atrás realmente dos campeonatos. Mas depois que eu comecei a ir atrás dos campeonatos e estava sentindo uma certa dificuldade de arranjar esse espaço, ainda mais não conhecendo ninguém nesse meio, porque eu estava começando literalmente do zero, eh eu percebi que, você tinha uma situação de que era muito claro aonde eu queria chegar, mas era muito difícil de entrar, porque o League of Legends já tinha um cenário solidificado, as pessoas que já estavam lá por um motivo, não iam sair tão cedo, e tinha muita gente na fila, digamos assim, para conseguir essas oportunidades, não necessariamente outras mulheres, mas também Hum. outras mulheres, mas outros homens, outras pessoas, né, no geral. Então eu percebi a dificuldade e o Overwatch foi lançado nesse meio tempo. Um amigo meu, Paulo, que me apresentou o jogo, e ele já me apresentou mostrando a intenção da própria Blizzard, que era a desenvolvedora do Overwatch, que a Blizzard estava lançando o Overwatch como o primeiro jogo que eles tinham de fato a intenção em tornar um esporte eletrônico. E a Blizzard, sendo uma desenvolvedora extremamente conhecida, uma das maiores no mundo, se ela decide que vai criar um esporte eletrônico, você pensa: "Aqui tem uma mina de ouro", possivelmente, né. Uhum. Então eu joguei Overwatch, eu me interessei pelo jogo, ele tinha uma pegada, né, que mistura o CS com League of Legends, um negócio muito louco. E aí eu achei muito legal e comecei a estudar também o Overwatch, comecei a estudar também o Overwatch e tudo mais, e decidi em um certo momento me dedicar um pouco mais ao Overwatch do que o League of Legends, porque eu tinha 2 opções, continuar tentando entrar nesse cenário que já estava solidificado, ou entrar em um cenário que estava muito mais aberto para me receber, porque não tinha ninguém, ou,
Perdão, ou não, né. E consequentemente, não saber exatamente qual seria o futuro, porque apesar da intenção da Blizzard, você nunca sabe se o negócio vai de fato ser tão bem aceito pelo público ou não, ainda mais o Overwatch sendo um jogo pago. Então, apesar dessa incógnita, eu preferi dar o tiro no escuro e tentar mais pelo lado do Overwatch, porque Uhum. eu queria o resultado e eu queria começar a fazer os campeonatos e eu não tinha conseguido oportunidade em nenhum campeonato de League of Legends ainda. Então eu comecei a oferecer os meus serviços como comentarista para a comunidade na época lá do Overwatch, não tinha nem completado 1 ano de Overwatch ainda quando eu consegui o meu primeiro campeonato, e acabou dando certo. Foi basicamente isso. Bom, como que foi essa você entrou no Overwatch, entrou muito bem, né, você fez o seu nome já de cara no Overwatch. E conta pra gente um pouco como foi essa você chegou a fazer a Overwatch League, né, você fez parte desse processo todo aqui no Brasil como uma caster brasileira oficial da Blizzard, como que foi esse processo todo? No Overwatch eu passei por vários desafios, assim, realmente foi uma experiência, a Blizzard me deu uma base que me permite fazer tudo o que eu faço hoje com muito mais tranquilidade, porque eu fazia esse trabalho como comentarista, porque eu queria ser a mulher que passava conhecimento, era essa a minha intenção desde o início. Eu queria mostrar que a gente também tem esse espaço, também tem esse conhecimento. E eu fazia isso nos campeonatos amadores, sem ganhar nenhum tostão, e aí, de repente, no final de 2017, eu recebi essa ligação, possivelmente sendo, chamada para Overwatch Contenders em 2018. Mas aí era Uhum. para ser apresentadora, e eu nunca tinha sido apresentadora na minha vida, era um negócio, assim, muito, muito louco, e foi um desafio muito grande. Eu comecei como apresentadora, aí o público sentiu falta de mim como comentarista, cobrou a Blizzard da minha troca de função e a gente começou a rotacionar no semestre seguinte. Aí eu voltei a ser, comentarista, mas também fazendo um trabalho de apresentadora, o que me permitiu crescer muito em ambas as funções. E em 2017, além de fazer a Overwatch Contenders, que já era o maior campeonato de Overwatch da nossa região, eles Uhum. trouxeram, com a ida do alemão, principalmente o primeiro brasileiro a ir pra Overwatch League, eles trouxeram também a transmissão em português. Isso também teve a ver, porque mesmo com a transmissão em inglês, o público brasileiro era um dos maiores na transmissão da Overwatch League. Então eles perceberam o interesse do próprio brasileiro em Demanda. acompanhar, e aí trouxeram essa transmissão em português, e aí como eu já estava inserida na Overwatch Contenders no geral, eles aumentaram o time de casters, trouxeram o Petar e o Demo, e a gente começou a fazer os 2 campeonatos, e foi assim, o ápice, né, eu cheguei foi esse momento que eu senti que eu estava, assim, no topo do Overwatch do Brasil, eu fazia o maior campeonato regional, e estava fazendo a transmissão em português do maior campeonato mundial de Overwatch também, então uma evolução, assim, bem grande. Só uma pergunta, né, para poder entender como que foi esse processo seu de assumir, né, uma carreira nova, mas e para sua família, né? Como que foi falar: "Pô, então pai, mãe, não vou seguir uma carreira tradicional aí de professora, vou seguir outra parada que tá surgindo aqui". Como que foi contar isso? E a reação, né, da tua família? É, eu acho que os meus pais nunca puderam nem se sentir um pouquinho satisfeitos com as minhas escolhas, porque eu nunca fui do tipo de super agradá-los nesse sentido, porque exatamente por eu ir muito bem em exatas, né, e gostar muito de matemática e tudo mais, o meu pai, principalmente eu sendo a caçula, o meu pai sempre olhou pra mim como uma possibilidade de ser, tipo assim, nossa, a filha que vai virar engenheira, entendeu? Ele via dessa forma. Essa aqui vai virar engenheira, ela vai ganhar muita grana e vai ser, assim, o orgulho da família. E coitado, né, nunca nem quis, nunca nem considerei ir pra área da engenharia, pensei, sei lá, contabilidade, nada de engenharia. E então, assim, desde o início, eu acho que já com a escolha da pedagogia, eles já não ficaram, assim, completamente animados, né, Uhum. mas sabiam que eu na visão, pelo menos até o momento, eu gostava do que eu estava fazendo, e os meus pais sempre foram do tipo, assim, eles permitiam que eu fizesse as minhas escolhas, os meus erros e os meus acertos na minha vida, eles ajudavam no que eles podiam, mas também, se eles não podiam ou não concordavam, não ajudavam, mas também não atrapalhavam. Então, assim, no momento em que eu comecei a querer fazer transmissões de jogos lá em casa, eles sempre respeitaram muito. Eu virava pra eles e falava assim: "Olha, eu vou fazer uma transmissão, vou fazer um campeonato, não entra no meu quarto". E eles não entravam no meu quarto. Então eles sempre me respeitaram muito, os meus pais. Eu acho que
Foi um desafio para eles, como é para acho que para todos os pais, entender que eu conseguiria chegar em uma estabilidade nesse meio, de poder me sustentar e não dar ainda mais trabalho para eles. E eu sempre senti que isso era uma preocupação dos meus pais, porque eu sou caçula, assim, de muitos anos de diferença. Tenho 10 anos de diferença da minha irmã do meio, 13 anos de diferença da minha irmã mais velha. Então, por causa dessa distância, eu sempre senti que os meus pais já estavam um pouquinho cansados, assim, de depois de 10 anos, ainda ter que, tipo assim, as outras estão casando, mas ainda tem essa aqui que nem 18 anos tem direito. Então, eu sabia que essa era uma preocupação deles, de eu conseguir me sustentar e conseguir até dar para eles esse espaço que eles não tiveram a vida inteira, porque minha mãe engravidou com 15 anos, então a vida inteira foi cuidar de filhos. E aí eu acho que acredito que foi difícil para eles, por causa disso, mas a partir do momento que eu fui contratada profissionalmente em 2018, acho que eles já tiveram uma tranquilidade muito maior, e hoje eles são um dos meus maiores apoios aí. Bacana. Todo mundo que vem aqui eventualmente fala assim: "Ah, os pais quando vê o dinheiro entrando ali começa a ficar mais de boa", né. Então, quando os nossos pais eles veem que tem uma estabilidade rolando, né, que você tá tendo um retorno, é muito mais tranquilo, né, eles ficam muito mais tranquilos em relação É. a aceitar, né, e Outra coisa apoiar. também, que eu acho que ajuda muito e que isso é algo que eu sempre falo para as pessoas que conversam comigo e falam: "Olha, eu quero jogar, eu quero ser jogador profissional, eu quero ser caster, mas é muito difícil ter apoio dos meus pais". Uma das primeiras coisas que eu falo é: "Como que é você com as suas responsabilidades hoje?". Uhum, Porque os meus pais, eu acredito que eu ganhei a confiança dos meus pais e essa liberdade de fazer o que eu queria fazer, principalmente porque eu sempre demonstrei que eu era uma pessoa responsável com as responsabilidades que eu já tinha. Então, mesmo eu ficando, sei lá, até altas horas jogando, eu virava para eles e se eles reclamassem, sabe: "Ah, você não tá dormindo", eu virava pra eles e falava: "Olha, eu não deixei de ir pra escola nenhuma vez, eu não fui mal na escola nenhuma vez, eu continuava indo bem na escola, eu continuava cumprindo as minhas responsabilidades". Então, eventualmente, eles pararam com a cobrança, eles tinham a tranquilidade de que independente do caminho que eu escolhesse, eu ia ser uma pessoa responsável. Eu acho que esse é o pontapé inicial que você tem que ter, se você é uma pessoa que ainda tá na escola e precisa conquistar os seus pais para eles acreditarem no seu sonho, que é um sonho não tradicional. Você tem que mostrar que você vai ser uma pessoa responsável e que você vai se virar. Porque como que você vai mostrar para eles que você vai se virar no futuro quando você conseguir alcançar o seu sonho, se nem com as coisas que você tem que fazer hoje você consegue fazer, sabe? uhum. Então, dá para entender o medo que os pais sentem. Então, eu acho que apesar de sim, eles terem de fato aliviado no momento que eu comecei a ganhar dinheiro, antes eles já tinham me dado essa abertura que eles deram porque eles já acreditavam em mim, porque eu já tinha, mostrado que eu poderia tentar o que eu quisesse, que as responsabilidades ainda estariam em dia. Mas esse ponto é, cara, super importante também, Ana, porque eu lembro do Felipe da Imperial, né, o CEO da Imperial que veio aqui também, e ele falou: "Cara, eu nunca dei trabalho pra minha mãe, então, se eu falei que eu quero jogar um torneio em São Paulo, eu fui e deu tudo certo, porque ele sempre fez tudo certinho também". Então é um Exatamente. ponto excepcional, é Você tem que você fazer ganhar por confiança. merecer. Você tem que fazer por Exato. merecer a confiança dos seus pais, é crucial. E eu sempre falo da escola, porque as pessoas acham que porque você nunca mais vai usar o que você aprende na escola, que você não deve se importar. E muito pelo contrário, tem que se importar sim, porque a escola dá uma experiência de vida pra gente que nenhum outro lugar Uhum. dá. E você tem que levar isso como uma oportunidade mesmo e um aprendizado que vai levar um crescimento próprio e não necessariamente você vai usar log, que você aprende lá em matemática, entendeu? Sim, sim, mas é a rotina, né, chegar no horário, não chegar atrasado, respeitar o Exatamente, professor. Quando você chega na vida adulta, você vê que é meio que isso, só que de uma outra forma, né, de um outro jeito. E se você não cumpria lá, você vai ter dificuldade em cumprir aqui. Então exatamente. é um Ainda ensinamento pra mais em vida, uma né, carreira não tradicional, que daí você não tem certeza. essa estrutura quem tem que fazer é você. E aí, se não Exatamente. tiver, ferrou. Você que tem que montar a tua rotina. É. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre, você comentou um pouquinho do Overwatch, a gente sabe aí que você, né, como eu falei, conseguiu grandes coisas, né, com o Overwatch, você fez trabalhos de transmissão internacional, em inglês, olha que maravilhoso. Como o Duelo Atlântico, né, que aconteceu na Alemanha. Ana, conta um pouco pra gente como foi. Eu quero saber, claro, primeiro o convite, se você se lembra de algum dia do convite, como que você se sentiu, como que foi a experiência, conta com detalhes aí.
Eu sempre acho interessante contar essa história do convite, porque não foi bem um convite, foi um teste, né. E eu comento hoje, né, com todas as coisas que a gente vai falar mais pra frente, que nada na minha carreira me foi dado, me veio de mão beijada. Tudo eu fui atrás. A primeira oportunidade eu fui atrás, eu conversei com pessoas, eu tive esse teste, eu fui aproveitando as oportunidades, mas tudo eu tive que colocar o meu 50%. E essa oportunidade de apresentar em inglês lá no Duelo do Atlântico não foi diferente. O que surgiu foi a possibilidade de um teste, então a Blizzard entrou em contato comigo e falou: "Olha, o campeonato vai juntar as regiões sul-americana, norte, América do Sul, Norte América e Europa. E eles também querem representantes no broadcast dessas regiões. A gente pensou em você como apresentadora, mas para isso você vai ter que fazer X, Y, Z, alfa, beta, para mostrar que você de fato pode. E aí tem uma conversa com eles e tudo mais. Eu falei, manda bala, bora que eu vou fazer. E aí eu tive que gravar uns vídeos mostrando como eu faria em situação X, em situação Y. Depois dos vídeos eu tive que ter uma entrevista e ver visto e tudo mais. E aí sim, concretizei, o pessoal gostou, confiou no meu trabalho, e aí eu pude ir lá para a Alemanha. E foi uma das melhores experiências profissionais que eu já tive na minha vida. Foi simplesmente incrível. Eu nunca tinha viajado para fora do país, eu sabia que eu estava fazendo algo que, era uma primeira vez, na verdade, para o Brasil, porque depois aconteceu com a Nai e outras pessoas, o que foi muito legal, mas eu estava sendo a primeira brasileira, de fato, a apresentar um campeonato em inglês, lá fora. E então, assim, eu foi uma experiência muito louca, que eu voltei muito feliz, mas na hora, na época, foi um desafio, porque tinha que trabalhar em outra língua, eu nunca tinha viajado para fora, eu estava passando por um momento também em que a equipe aqui não ficou um pouco, assim, de eu ter sido a convidada, né, assim, a fazer o teste, outras pessoas talvez não, então teve um pouquinho de atrito em relação a isso, e foi um peso que eu acabei levando para lá, e eu precisei conversar, na verdade, com os casters de lá, para poder de fato me livrar desse peso, simplesmente entregar o trabalho que eu podia. E eu, assim, eu não tenho do que reclamar, assim, a cidade era um fiofó, super pequenininha, o pessoal Uhum. falava: "Não se preocupa, lá todo mundo fala inglês". Olha, naquela cidadezinha não, eu tentei procurar água sem gás naquela cidade, e eu acho que eu fui xingada por uma moça em alemão, mas eu não entendi o que ela falou, então não dá pra ter certeza. Mas ela ficou muito brava quando eu tentei falar com ela em inglês para tentar, procurar uma água que não fosse com gás. E então, assim, teve os seus desafios, mas foi realmente, assim, uma das melhores experiências que eu já tive na minha carreira profissional, que depois aconteceram outras coisas que acabam passando na frente, mas na época para mim era a melhor experiência, ia ser muito difícil de ser batida, mas claro que a gente não para e a família XD, que é a minha comunidade, só vai, me surpreendendo cada vez mais e eu vou alcançando mais coisas, eu falo: "Meu, como que pode estar melhor do que a outra?". Mas, sim, eu só tenho coisas boas pra falar. A equipe era incrível, a equipe de casters, eu sinto falta deles, eles eram o máximo, eu me diverti muito, foi muito, muito legal. Que bacana. E o maior desafio que você teve, você acha que foi realmente falar outra língua ou você conseguiu, cara, se virar super bem, você no final gostou muito de ter feito, faria de novo? Como que foi essa questão da língua? Eu amaria fazer de novo, eu acho que se eu fizesse de novo, eu ia ir muito melhor do que eu fui, porque, eh, querendo ou não, você precisa dessa primeira experiência para ter noção do que de fato você precisa melhorar. É muito difícil você entender, até onde você tem de fato o conhecimento de trabalhar em uma outra língua, até você de fato fazer isso, não tem outra experiência que consiga se assemelhar com isso, né. Eh, então eu adoraria fazer de novo, eu acho que eu iria muito muito melhor do que eu fui, mas eu acho que eu fui bem, e pra mim, apesar de sim, trabalhar em uma outra língua ter sido um desafio, pra mim não foi o maior desafio, eu acho que o maior desafio foi lidar com os meus próprios sentimentos, até mesmo de sabotagem naquela época, porque de fato foi muito difícil, assim, na primeira transmissão eu lembro de ter saído depois numa mistura de sentimentos de estar
satisfeita e feliz, mas ao mesmo tempo muito nervosa, porque eu sabia que tinha gente que eu tinha que representar, tinha gente que eu tinha que provar que estavam errados, e essa pressão toda que eu coloquei em cima de mim mesma fez tudo ser muito mais difícil. E eu, como eu falei, eu precisei de uma conversa com os casters de lá para nos outros 2 dias de campeonato eu estar levíssima. Então, para mim o desafio acabou sendo esse momento, esse primeiro dia que eu tive que me livrar desse peso que eu mesma tinha colocado. Depois, claro, depois que esse peso foi embora, aí o desafio é falar em outra língua, mas perto disso nem se compara. E é também uma cobrança, né, de fazer o melhor trabalho. Eu acho que, cara, eu vejo que as mulheres colocam muito isso, né? A gente tem que se provar o dobro, então a gente acaba colocando o dobro do peso para entregar o É. melhor possível sempre. E eu sempre fui muito, eu sempre me lembrei muito, todas as vezes que eu falava sobre a minha profissão e tudo mais, eu sempre falei da importância que é para mim, e é até hoje, poder estar representando as pessoas, representando as mulheres, representando os espectadores, sabe? Porque eu penso, poxa, eu era uma espectadora que queria estar lá, e agora eu tô aqui e eu tô representando quem tá assistindo, e aí quando eu choro e me emociono, eu não tenho medo, sabe, eu acho que às vezes pode ser que as pessoas achem meio ruim, mas eu não tenho medo de ser uma pessoa emotiva, porque eu acho que eu represento quem tá em casa, quem tá assistindo, que se emociona, que coloca o seu coração junto com o seu time e tudo mais, e apesar de não torcer pra ninguém, eu consigo pensar no sentimento de quem eu tô assistindo, e aí eu me emociono trazer essa representação sempre foi muito importante para mim. Então, foi muito natural que eu colocasse essa pressão quando eu fui lá para a Alemanha, porque eu sabia que eu estava quebrando uma barreira muito grande, de a gente achar que porque nós somos brasileiros, a gente dificilmente tem esse tipo de oportunidade internacional. Uhum. E então, assim, essa representatividade que eu levo como uma coisa muito importante, muito bonita da minha carreira, naquele momento ela foi tanta que eu acabei, colocando como algo negativo, mas graças a Deus isso foi embora e eu consigo continuar aí orgulhando todo mundo que eu posso representar. Que maravilha, cara, que incrível ouvir isso, porque parece realmente ter sido algo assim. Não, parece não, foi algo fantástico, mas algo que orgulha as mulheres também de ter visto você lá. Eu lembro dessa época. E, bom, mais uma conquista para tua carreira foi ser apresentadora na BGS, né? O palco principal foi o ano passado, né? 2019, junto com o Bruno. Como que foi estar lá nesse palco? Você foi a principal apresentadora, teve toda uma importância também, né? A BGS é o maior evento de games aqui no Brasil. Como que foi para você nesse convite também? Pra mim veio, no momento certo, digamos assim, porque eu tinha acabado de voltar da Alemanha. 2019, eu diria que 2019 foi meu ano. É muito difícil contestar, tudo que eu alcancei em 2019, porque eu estava no topo do Overwatch, eu viajei para fora do Brasil, eu apresentei o palco principal da BGS e depois ainda tem o que a gente vai falar mais pra frente. Mas o palco principal da BGS, pra mim, veio no momento certo, porque eu tinha voltado da Alemanha e exatamente por eu já estar no topo do Overwatch aqui no Brasil, já desde o início de 2019, quando eu voltei da Alemanha, eu fiquei um pouquinho angustiada para dar um próximo passo para frente, porque eu sentia que eu tinha alcançado um negócio tão gigantesco, mas aí eu voltei para o Brasil e era a mesma coisa que eu já tinha antes, e eu pensava, meu, eu não posso parar aqui, eu quero continuar crescendo, eu quero fazer outras coisas, qual é o meu próximo passo? E foi aí que eu pensei em abrir os meus horizontes e apresentar outras coisas, e foi quando surgiu a possibilidade de apresentar o palco principal da BGS. Eh, assim, então para mim, assim, veio no momento certo que eu estava angustiada por uma oportunidade como essa, e eu estava em um momento em que eu me sentia preparada para entregar algo assim, porque você olha o tamanho daquele palco e normalmente você fica assim: "Caramba, né, como que eu vou apresentar num espaço desse?". Mas ao mesmo tempo, eu tinha acabado de voltar de fora do Brasil, eu estava assim: "Vixe, eu apresentei em inglês, isso aqui é ficha". Eu já estava assim, sabe, eu já estava tão leve vindo da Alemanha que pra mim foi, Tão eh, só foi algo assim que caiu do céu no momento certo que devia acontecer, e
ainda ao lado do Bruno, e não só ao lado do Bruno, ao lado de tanta gente incrível, sabe? Eu sempre gosto de falar também das pessoas que trabalham por trás das câmeras, que são pessoas sensacionais, que fazem o nosso trabalho na frente das câmeras acontecer. E foi tão legal, conheci o Duck, um abraço pro Duck, lá na BGS, e foi incrível. Depois apresentei de novo esse ano, né, um dos eventos da BGS, e eu adoro. Olha, eu me encontrei, apesar de ser comentarista e adorar fazer esse trabalho, entregar esse conhecimento, eu me encontro como apresentadora, até por puxar um pouco da minha paixão no teatro, sabe? Por você estar um pouquinho mais ali no palco e dominar um pouco mais a situação. Então, é muito difícil. O Duck falando no chat, ó. É, mas assim, foi. Eu só tenho coisa boa pra falar. Aí fica difícil, entendeu? Não, mas que conquista, cara. E 2019 foi seu ano mesmo, porque no final teve o prêmio de melhor caster ainda. Meu Deus, Ana. Não, 2019, cara, você mereceu muito, porque o seu trabalho foi maravilhoso. Ainda é um trabalho Obrigada. fantástico, mas esse prêmio de melhor caster é pra dar uma aquecida no coração, é pra trazer energia. Conta um pouco pra gente como que foi, né? Primeiro você foi indicada, né? Pra quem não acompanhou, não viu, a Ana foi indicada o ano passado como melhor indicação de melhor caster, né? Em 2019, Prêmio Esportes, e venceu. Então, como foi o dia lá, estar no Prêmio Esportes, ter seu nome anunciado nesse momento? Como que foi pra você essa realização? É, um pouco antes, assim, do prêmio acontecer, eu tinha acabado de chegar no Free Fire também, que já estava sendo a maior liga, né, o maior campeonato de esporte eletrônico do Brasil. Então eu estava nessa evolução constante e a indicação do prêmio Esportes Brasil veio, e eu pensei assim: "Gente, é uma loucura pensar que eu realmente queria estar entre os indicados, sabe. Eu queria estar entre os indicados, eu acho que tinha muita gente boa, podia acabar ficando de fora, mas eu merecia estar ali". E aí foi muito louco que depois de mostrar para o pessoal como é que votava, eu pedi voto, falei: "Olha gente, vamos nessa, né, vamos tentar conquistar tudo isso", até porque eu não estava no LoL, né. E querendo Uhum. ou não, no Prêmio Esportes Brasil, o LoL sempre foi muito presente. Então, eu sabia que eu tinha que, eh, batalhar mais uma vez para poder estar entre essas pessoas. Então, eu batalhei para ser indicada e conquistei esse objetivo, que era exatamente estar ali entre os 5. Mas foi muito louco estar lá em Itu, estava lá em Itu almoçando na casa da minha avó, parar e pensar: "Gente, agora posso ganhar. Agora eu não só sou indicada, mas a gente pode ganhar". E aí foi uma união com a família XD, né, que é a minha comunidade, o pessoal que me segue, pra gente fazer isso acontecer, e o pessoal votou e fez, né. Aí eu estava lá no evento, eu sempre vou no evento, porque eu sou jurada, né, eu era jurada naquela época de Overwatch ainda, Uhum. e estava lá agora esperando, né, a indicação, e meu namorado do meu lado, e ele: "Não, você vai, você vai". Eu tipo: "Meu, calma lá, né, vamos dar uma segurada aí, estamos aqui, vamos aproveitar e tal". A hora que falaram o meu nome, eu lembro que eu coloquei acho que a mão, assim, no rosto, alguma coisa assim, o meu namorado segurou pelo braço, ele teve que me levantar, assim, porque eu fiquei um tempinho, assim, paralisada, assim, sem saber o que que eu fazia agora. E aí ele me levantou, eu abracei ele, fui lá para o palco, e aí sim, conseguiu derrubar, né, a ida para Alemanha. Não tem como, assim, a ida para Alemanha era o melhor momento da minha carreira, mas foi, assim, friamente morta por ganhar o Prêmio Esportes Brasil, assim, foi e assim, eu achei que eu passei exatamente o que eu sentia lá no meu discurso, sabe, que eu sentia uma importância muito grande de novo representar todos os jogos que eu passei, tudo que eu fiz em 2019, todas as pessoas que trabalhou do meu lado, as pessoas que eu posso representar, incluindo as mulheres, porque eu era a única finalista mulher na categoria popular, então eu fui escolhida pelo público e eu fui escolhida a melhor pelo público. E assim, é uma conquista que não é só minha, é uma conquista nossa, é uma conquista das mulheres, é uma conquista do até mesmo do Overwatch, é uma conquista do Free Fire, é uma conquista da BGS, é uma conquista de todo mundo que me ajudou a estar lá, porque não dá para fazer nada de esporte sozinha. Então, eh, pra mim juntou tudo que eu sempre quis fazer na minha carreira, que eu sempre quis representar, que eu sempre quis
tá lá mostrando a minha família, as pessoas que me seguem, que é possível e que a gente tá junto e que o prêmio também é nosso, e colocou tudo em um troféu, que fica aqui do lado, aqui assim. Cara, que lindo. Esse momento também deve ser algo sensacional pra É carreira, difícil pra não sua chorar falando história. disso, viu. É difícil. Não, é. Deve ser com certeza um dia que você lembra até hoje, de como foi todos os detalhes, todas as coisas, É. porque com certeza fica marcado, né, fica marcado. Bom, eu queria entrar um pouco no assunto Free Fire, a gente antecipou aí o prêmio, mas, você falou, né, do sentado no Free Fire, talvez agora esteja entrando já entrou no caso, mas esteja sendo um outro momento auge da tua carreira, você tá tendo também um boom de visibilidade, né, o Free Fire traz isso para o pessoal, é um dos jogos mais inclusivos e mais hoje no Brasil em destaque, né, então, queria que você falasse um pouco como foi primeiro, né, deixar o Overwatch para que era uma comunidade que te recebia muito bem, que você tinha também um grande destaque, como que foi deixar esse jogo e iniciar uma carreira nova no outro jogo? Qual que foi esse processo de estudo também, de, cara, vou deixar algo que eu estava muito firme para me arriscar em outra coisa? Quero que você explore um pouco disso pra gente. Foi um desafio realmente, Leti, porque, assim, quando eu entrei no Free Fire, no início, eu ainda estava no Overwatch, eu não precisei largar um para começar o outro, né, no final de Uhum, 2019 eu conciliei os 2, eu fiz os 2. Foi um momento, de novo, que eu estava abrangindo meus horizontes, que eu queria fazer outras coisas, principalmente como apresentadora. Fiz teste para ser apresentadora da Terceira Pro League e passei no teste. Porém, eu fiz o teste para apresentação, a Garena já pediu lá, era na BBL. A Garena já pediu para a BBL fazer um teste comigo de comentarista, porque eles já conheciam o meu trabalho como comentarista no Overwatch. Então eu já sabia da intenção deles, assim, de gostar, eles elogiaram o meu trabalho como comentarista de Overwatch, conheciam já o que eu fazia, mas eu bati um pouco o pé, porque eu queria ser apresentadora, que era aquela minha o meu objetivo naquela época, uhum. e fui apresentadora da fase online da Terceira Pro League, e aí no presencial eles chamaram a Camilota e me passaram para comentarista, que era aparentemente a intenção que eles já tinham desde o começo. E aí foi um desafio, porque eu tinha passado e acompanhado todo o campeonato, mas como apresentadora, é muito diferente. Você ter que se adaptar tão rápido, de uma semana para outra, trocar de função. E aí, não só estava trocando de função, como nessa outra função, eu estava trocando completamente de jogo. O Overwatch não tem nada a ver com o Free Fire. O estilo de comentário é totalmente diferente, o espaço que você tem, a forma de falar e tudo mais, e eu tive que me adaptar muito rápido, estudei muitos times, mas ainda tinha muito a evoluir, e fui evoluindo com o passar de 2020, que aí sim precisei escolher. Mas eu não vou dizer que foi uma escolha super difícil, porque eu estaria mentindo, porque assim, a gente já sabia da probabilidade de em 2019 não ter mais a transmissão da Overwatch League, pela Blizzard, por exemplo. Então, já estaria, se eu continuasse no Overwatch, perdendo um dos campeonatos que a gente já fazia. E, assim, era um passo natural, entendeu? Eu tá indo para um jogo que tá maior. Que minha preocupação era continuar dando passo para frente depois que eu voltei da Alemanha, e para mim foi natural eu ir para o Free Fire, que era um jogo que já estava me abraçando, que ele é inclusivo não só no sentido de todo mundo poder jogar, mas a comunidade abraça qualquer tipo de pessoa, sabe? Não importa da onde você vem, o que você tem de história, qualquer coisa assim, a comunidade do Free Fire abraça você, é impressionante. Então eu cheguei no Free Fire de uma forma diferente, eu já assistia os campeonatos de Free Fire, porque eles já estavam muito, muito grandes aqui no Brasil, muito difícil não notar o Free Fire em 2019 já. É, mas eu não tinha tido praticamente nenhum contato público com o Free Fire. E ainda assim, o pessoal me abraçou e me fez sentir em casa. Então, o Free Fire se tornou essa minha casa, principalmente em 2020, quando eu assumi ficar exclusiva como comentarista de Free Fire. Eu faço apresentação de outras coisas, mas o comentário mesmo, hoje, eu sou só do Free Fire. E tive que me adaptar e considero que faço essa adaptação até hoje. Eu falo muito, eu tenho que às vezes dar uma segurada durante as transmissões para não virar uma aula, porque o que acontecia no Overwatch é que eu tinha um período certinho para eu falar. Então, eu sabia a hora que eu tinha que falar e parar, na verdade. E no Free Fire você tem muito tempo para falar. E eu com o meu costume de preencher o tempo,
Meu, se não acontece nada na queda, eu tô falando, tenho coisa pra falar, vai virar uma aula. É um negócio assim, é magnífico ter todo esse tempo para falar, mas aí você tem que dar uma segurada. E eu tive que me adaptar a todo esse sentido e acho que evoluí muito. É muito gratificante para mim hoje, eh, receber elogio vindo até mesmo dos jogadores profissionais, pessoas que, eu assisti lá em 2019 e eu apresentei também no final de 2019 e agora eu estava analisando as jogadas e passando, né, o que estava acontecendo com eles lá para transmissão. E receber esses elogios, esse feedback é muito gratificante, eu acho que demorou, foi difícil passar de um cenário onde eu estava sólida, que as pessoas já conheciam e confiavam no meu trabalho, para um outro cenário completamente novo, mas é como eu falei, a comunidade te abraça tanto que você perde um pouco esse medo. E é um cenário de fato muito receptivo, né. Acho que até queria perguntar para você se você teve desafios e qual foi o maior desafio nesse quesito de ser aceita? Porque a gente sabe que o machismo é algo que às vezes pega, queria saber se você sentiu isso em algum momento e pesou para você, se teve um momento ali que você foi afetada, né, por isso? Não no Free Fire, eu fui afetada no Overwatch. No Overwatch, no primeiro ano lá que eu tive o contrato com a Blizzard, então eu estava começando a minha carreira profissional ali no início de 2018. Tinha já em 2017 fazendo os campeonatos amadores, passado por o que a gente sempre passa, que não dá nem para dizer que te surpreende, que é o pessoal falar no chat alguma coisa, tipo, Uhum. ah, vai lavar louça, essas coisas padrão. Mas aos poucos eu mostrei, inclusive eu lembro, eu nunca esqueço que acho que o primeiro vídeo de Overwatch que eu lancei, as pessoas já começaram a se perguntar quem que eu namorava, sabe. Eu ficava: Hum. "Gente, tipo assim, nossa, tem que ter a ver com o namoro, né, pra eu ter o conhecimento pra fazer um conteúdo, né, um negócio super simples". Então eu passei no início, mas depois, com o passar do tempo, as pessoas foram percebendo que não tinha a ver com o namoro, não tinha a ver com nada, era meu conhecimento mesmo, e eu construí isso dentro da comunidade do Overwatch, eles passaram a confiar no meu trabalho, tanto que como eu disse, comecei como apresentadora e eles cobraram de eu virar comentarista. Porém, contudo, entretanto, quando eu fui contratada em 2018 lá pela Blizzard, eu passei pela primeira vez, se Deus quiser a única, por um caso de machismo, assim, muito afrontoso. Foi muito pesado, porque uma pessoa da equipe, tinha problemas com mulheres. E foi muito difícil para mim aceitar que isso estava acontecendo, porque eu não tinha tido contato com essa pessoa antes, praticamente. Na Hum. verdade já tinha tido oportunidade, mas nunca tinha tido, talvez até ela não tenha esse contato não tenha acontecido já por essa barreira, mas eu não tinha como ter essa percepção naquela época, e cheguei a achar que o problema era comigo, cheguei a pensar que talvez eu tivesse falado alguma coisa que deixou essa pessoa chateada ou qualquer coisa assim, né, que eu não sabia, e cheguei até a porque assim, no início no início eu estranhava a forma como a pessoa me tratava, mas eu Uhum. como eu não conhecia ela e tal, eu deixei quieto, até o dia que a gente se juntou pra adquirir figurino, pra gente usar para o campeonato. E o meu namorado foi junto e essa pessoa virou para o meu namorado e falou: "Meus pêsames". Aí eu falei: "Ok, alguma coisa não tá certo aí da situação". Aí mandei uma mensagem seguindo inclusive toda uma estrutura, assim, mais ou menos, falando: "Olha, gosto muito do seu trabalho, acho que você faz muito bem isso e isso, blá-blá-blá, blá-blá-blá, mas tô sentindo que você tá se fechando pra mim, tá me tratando assim, assim, assado, gostaria de saber se eu te fiz alguma coisa pra a gente poder resolver, né". A pessoa nunca respondeu essa mensagem, e aí o que ela fazia, principalmente depois dessa mensagem, era tentar fazer coisas para me incomodar. Então, assim, ao invés da pessoa simplesmente me ignorar, o que ela fazia era tentar falar com outras pessoas para essas outras pessoas me incomodarem, mas ele não fazia questão de eu não ouvir. Era, por exemplo, assim, se eu queria a minha cadeira, coisa idiota, uma coisa bem boba. Se eu queria a minha cadeira numa posição X para eu não ficar menor do que os Uhum. outros meninos, por exemplo, na transmissão, teve um dia que essa pessoa virou para outra e falou assim: "Nossa, eu queria muito que você mexesse na cadeira dela agora". Assim, sabe. Então essa pessoa queria, Caraca. assim, ativamente me incomodar e fazer da minha vida no trabalho um inferno. E,
tentei então, né, conversar, não funcionou, chegou a rolar um bate-boca no estúdio, em um momento em que eu tentei me impor, para ver se a questão era essa, de talvez eu me impor, para ver se a pessoa dá uma segurada, não adiantou, e aí a Blizzard teve que fazer alguma coisa. A Blizzard precisou, conversar com essa pessoa, até essa pessoa pelo menos me ignorar, que para mim era, assim, tudo que eu queria na minha vida. É, mas eu fui percebendo que o problema não era comigo, que essa era a minha preocupação no início, Uhum. mas eu fui percebendo que o problema não era comigo, não só pela intensidade do tratamento, mas se a gente se encontrava em evento, digamos que a pessoa estava numa rodinha, chegava uma mulher, ele saía. Ele não era só eu. Era qualquer mulher que chegasse na rodinha, ele saía da rodinha, trocava de rodinha pra uma rodinha que só tem homem. Ou se olhasse nas redes sociais, na época, acho que hoje deu uma melhoradinha, deve seguir aí umas 3 mulheres, mas na época ele não seguia Caraca. nenhuma, nenhuma mulher, zero, zero. Zero mulheres sei lá, no Twitter, por exemplo. Então era realmente, assim, um caso de machismo mesmo, mas graças a Deus, depois disso, não precisei mais passar por nenhuma situação como essa. No Free Fire sou muito privilegiada, não só de ter sido aceita muito bem pela comunidade, mas por participar de uma, eh, equipe que é quase hoje com a entrada dos outros 2 jogadores profissionais, é quase 50% de mulheres, mas no início era 50%. Então sou Uhum. muito privilegiada de poder dividir o meu espaço com outras 2 mulheres que trabalham tão bem, que são tão solidificadas no cenário. E, então assim, não passei mais por isso e espero nunca mais passar, espero também que ninguém tenha que passar pelo que eu passei. Cara, que Ana, lamento muito que isso tenha acontecido com você, assim, uma coisa que ninguém merece, né, nenhuma mulher merece passar por isso. Uma pena, infelizmente existe, né, o pessoal às vezes duvida da gente quando a gente fala que existe, mas existe, tá lá. É, Mas que bom que você agora tá bem, se encontrou, enfim, tá trabalhando com a Camila, com a Tal, né, que também são incríveis, e eu fico feliz que, essas coisas eu espero que, né, a gente supere cada vez mais, as pessoas parem, né, de ter atitudes assim. com certeza. Querendo ou não, elas vão ter que engolir a gente, entendeu? Porque agora não tem só eu, a Camila, a Tauna, tem você, tem um monte de gente crescendo aí no cenário, sabe? Na época lá do início em 2018, eu sentia que existiam pouquíssimas, era a Nive, Camilota e capaz de só eu, entendeu? A Nai, Uhum. talvez um pouco no Hearthstone, tinha a Nai também. Mas eram poucas que a gente podia de fato falar. Agora a gente tá em todo lugar, agora engole, entendeu? Engole a gente em todo campeonato, engole a gente ganhando prêmio e é isso, melhor forma de responder toda essa ignorância é dando a volta por cima e calando a boca de todo mundo. É fazendo um bom trabalho, né, isso a gente faz com Exatamente, certeza. eu sempre digo, Leti, bom trabalho é incontestável. Então você consegue calar a boca de qualquer um mostrando bom trabalho, porque isso ninguém contesta. Exatamente, falou tudo. Lindíssima, falou tudo, né. Inclusive, falando em trabalho, nossa próxima pergunta é sobre isso, né, porque embora formada em pedagogia, você conseguiu hoje se estabelecer como comentarista, eu queria que você falasse um pouco pra gente da sua rotina de trabalho hoje, né, e se a pedagogia também te moldou de alguma forma a ser quem você é hoje no esportes, né, se você trouxe alguma coisa disso, da faculdade, alguma formação, alguma coisa que você teve também além do ensino, né, da pedagogia, mas alguma coisa que você aprendeu ali de experiência, no quanto isso te influenciou o seu trabalho hoje. Eu sei que você tem um caderninho também para mostrar depois pra galera que tá curiosa. Sim, sim. Eu acho que a pedagogia me ajuda muito, não só pelo que a gente já conversou, que eu acho que estudo, ele sempre te traz uma experiência de vida e a pedagogia faz você refletir sobre alguns assuntos e, até mesmo a evolução da pessoa, né, e o processo de pensamento e de aprendizado de todo mundo, de uma forma que é muito difícil você parar para pensar em qualquer outro ambiente. Então eu já acho que a pedagogia já me moldou muito por si só nesse fato, de você parar para pensar em tudo à sua volta, em como a sociedade se constrói, como a pessoa cresce e o que como que as experiências de vida acabam influenciando essas pessoas, o que eu acredito que me ajuda a ter essa empatia de, às vezes, não estar lá jogando, mas saber como é, saber como que a pessoa se sente, saber como o torcedor se sente, como o público, sabe, e ter
trazer toda essa questão da representatividade. E eu acho que estudo então, exatamente por isso, estudo sempre traz alguma coisa, algum benefício. E eu acho que, mesmo sem querer, eu acabo trazendo esse lado mais didático da pedagogia, como você falou, para o meu trabalho. Eu gosto muito de ensinar e de falar muitas vezes coisas básicas. Às vezes as pessoas falavam assim no Free Fire as pessoas não falam tanto, mas no Overwatch, por exemplo, toda vez que a gente começava uma série pela primeira vez no dia, eu gostava de explicar os mapas. Era um negócio que tinha gente que falava: "Viu, não precisa", mas eu queria, porque se a pessoa estivesse abrindo a transmissão pela primeira vez, ela ia conseguir entender. E essa é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, eu sempre gostei de, tentar simplificar tudo para abrangir o máximo de pessoas possível. E às vezes aprofundar mais, mas às vezes aprofundar menos e de propósito, para poder realmente conquistar e cativar essas novas pessoas que estão chegando na transmissão, que não conhecem e tudo mais. Então, acho que a pedagogia me ajudou muito nesse sentido. Eu sempre fui muito dessa questão de conhecimento, conhecimento, conhecimento. eh, e aí, por isso que você falou do caderno, né, porque eu tenho aqui meu caderno, que é o sexto caderno, que eu já acabei com 5 deles. Esse daqui atualmente é só de Free Fire, deixa eu ver mais ou menos se vocês estão vendo. Então aqui a tabela, né, minha preparação para as finais, né. Então aqui Santos, aqui Black Dragons, aqui Caraca, muita Flamengo, coisa. SS, eh, Red Canids Calunga, Cruzeiro, God, Corinthians, então todas as equipes, né, participantes, e aqui basicamente tudo resumido para eu conseguir olhar em uma só página e ter esses dados. Tem gente até que me pergunta: "Ah, mas a produção não manda para vocês os dados?" Manda, mas é muito diferente, assim, eu ter todos esses dados da minha mão, que eu já estudei com antecedência, e eles mandarem, eu lembrar o que eu já estudei e o que eu já pensei sobre isso, porque às vezes não é simplesmente você mandar: "Ah, porque 50% dos pontos de fulano de tal é assim". Tipo, isso jogado é vazio, sabe. Mas agora se eu Uhum. olhei esses dados antes e pensei por que que isso acontece, se tem a ver com o estilo de jogo, se tem a ver com o jogador específico, com o time ou qualquer outra coisa, é uma base que eu vou poder passar e eu vou poder explicar muito mais no momento da transmissão. Então isso pra mim é muito, muito importante. E deixa o teu trabalho muito mais completo, né, para quem tá acompanhando, que eu acho que é o melhor de tudo, é que você é muito completa. Você tem esse ponto didático, você aprofunda quando necessário, e pensando em todo mundo, como você falou, acho que é bem isso, né. Você pensa em todo mundo e isso traz um diferencial pra transmissão. E Ana, conta um pouquinho pra gente como que é esse teu estudo. Você começa a estudar no meio da semana, se você vai trabalhar ali no domingo, como Ah, que é? sim, a rotina, esqueci. Vamos lá. Eu faço muitas coisas, eu faço muitas coisas. Normalmente no nosso meio, o que acontece bastante e o que é muito legal, é que o pessoal faz bastante live e usa essas lives para alimentar todas as redes sociais. Eu acho isso muito bacana, mas eu gosto de fazer mais, eu tenho dificuldade de ficar parada. Então, eu gravo um conteúdo diferente para o YouTube, eu faço live, eu faço um conteúdo diferente para o Instagram, eu faço conteúdo diferente para o TikTok, e eu faço um conteúdo diferente para o meu trabalho. Então a minha rotina é muito intensa. Assim, eu tenho que tirar foto 3 vezes por semana, pra ainda mais sem sair de casa agora na pandemia, é um desafio, assim, encontrar um lugarzinho pra você tirar uma fotinho bacana, né, pensar numa roupa, sendo que você fica de pijama o dia inteiro se deixar, e ninguém vai vai ter problema com isso. Aí eu gravo vídeo para o YouTube, sei lá, vai sair vídeo na terça, eu gravo na segunda, sai vídeo na quinta, eu gravo na quarta. TikTok, tô sempre gravando também pra manter lançando 2 TikToks por dia. E aí para as transmi fora as lives, né, que eu faço live todos os dias basicamente, e para a transmissão para o campeonato, eu começo a estudar na quinta-feira. Eu tenho que começar a estudar 2 dias antes, pelo menos, senão não dou conta, porque eu tenho que olhar todos os dados, time por time, e muitas vezes, se eu acho um dado interessante, eu também quero ter tempo para entrar em contato com algum jogador do time. Que eu tenho feito isso, recentemente, eu acho que tem, alimentado ainda muito mais esse leque de Bacana. informações, de entrar em contato com o time e perguntar: "Olha, eu tô percebendo aqui que, sei lá, vocês vão muito bem nesse mapa aqui e nos outros tá feia a coisa. Por quê? Por que que nesse mapa tá indo bem? O que que tem de diferente nesse território aqui, que vocês conseguem encaixar o estilo de jogo de vocês melhor?" Eu posso Uhum. tirar as minhas próprias conclusões, mas é muito melhor quando eu trago como
uma opinião que é certeira, como eu Uhum. tenho uma informação que veio dos próprios times. E eu sempre fui muito de ter as minhas próprias opiniões e levantar esses questionamentos, mas agora eu posso trazer com certeza o que tem sido muito bom. Então eu preparo na quinta e sexta, no sábado, se eu tiver escalada para o sábado, eu faço as anotações em resumo, lá nas 2 telas, nas 2 páginas do meu caderno que eu deixo aberto o tempo inteiro durante o campeonato, e é isso, são 2 dias e meio aí de de preparação. Nossa, rotina pesada mesmo, É né. pesado. Cabe um descansinho aí, às vezes uma folguinha ou não? Cabe, a gente se força, né, na verdade, não sei bem se cabe ou se a gente se força. Por exemplo, semana passada eu fiz uns 4 dias de 10 horas de live. Foi muito intenso, assim, foi muito intenso. No domingo eu parei, tinha a final, né, no sábado tinha a final, aí quinta, sexta passei estudando, no sábado quase não consegui terminar as anotações, foi uma loucura maluca. No domingo teve a final das finais, no segundo dia das finais, e aí depois ainda parei para tirar foto, tirei foto com umas 4 roupas diferentes, para já deixar. Eh, e aí ainda tinha essas horas de live, e aí essa semana eu falei: alguma coisa eu vou ter que abrir mão. E aí eu abri mão do YouTube. Essa semana vai sair os vídeos que eu já programei de um jogo que eu já gravei anteriormente, mas não vou gravar nenhum vídeo novo para o YouTube essa semana. A gente tem que se forçar de vez em quando a ter essas folgas. E aí nas folgas eu jogo paciência, adoro jogar paciência. Jogo paciência, assisto série, durmo muito. Nossa, como eu amo dormir. Dormir é bom demais, Nossa, né. dormir é bom demais. E é isso que eu faço. Ana, cara, se a gente for conversar aqui, vai dar 3, 4 horas de programa, porque eu gosto de falar, a Ana gosta de falar, mas vamos dar sequência aqui nas nossas perguntas de Free Fire. Tô interessada em saber, Ana, como você vê o cenário de Free Fire no Brasil hoje? O que você espera para 2021? Eu acho que o Free Fire hoje é contestável, mas eu acredito que o Free Fire é o maior esporte eletrônico do Brasil, hoje. E a Garena conseguiu trazer uma estrutura que nenhum outro jogo havia conseguido trazer antes, e é uma preocupação com o seu público e principalmente com as pessoas que alcançam esse público através do seu jogo, muito grande e que torna o Free Fire essa potência que ele é. Para 2021, sinceramente, o que eu mais estou esperando é a gente voltar para o presencial e ter mundial, porque nossa, que triste que foi 2020 não poder ter os Uhum. mundiais, e tô ansiosa para que em 2021 a gente consiga alcançar tudo isso e evoluir, né, continuar evoluindo cada vez mais. Acho que a Garena tá, recentemente contratou aí mais gente para criação de conteúdo, vídeo, e eles têm se preocupado bastante em mostrar a cara dos jogadores e a os bastidores e tudo mais, então acho que o Free Fire só tem a crescer, sinceramente. Até porque a gente sabe que a Garena dá show, né, em qualidade de transmissão, em produção. Então, até aproveitando o gancho, queria que você falasse um pouquinho como que foi esse ano à distância, né? Trabalhar home office, não poder ter essa loucura, né? Esse carinho do presencial também da torcida, enfim, como que foi esse ano para vocês que trabalharam com o Free Fire? É exatamente o que você falou, a preocupação da Garena e a qualidade de transmissão que a gente entrega é uma coisa que vem toda da empresa, não vem só, do nosso trabalho, que claro também é muito importante, mas a empresa coloca essa preocupação de uma forma que, como eu disse, nenhuma outra coloca. Então assim, a adaptação particularmente para mim foi bem difícil. Eu não gosto de trabalhar em casa. Eu gosto de trabalhar ou no estúdio ou lá presencial, enfim, em outro lugar que não na minha casa, eu prefiro, porque eu tenho mais energia para levantar e me arrumar e sair, fazer as coisas. É muito mais difícil eu ter energia para levantar 1 hora antes. Em casa, se eu vou ficar em casa, dá vontade de levantar 5 minutos antes, sabe, porque é aqui do lado, é sair do meu Entendo. quarto para vir para o escritório, é assim. Então particularmente, foi um desafio, chegou um momento em que eu não aguentei mais, eu cheguei a ficar meio biruta, de ficar presa em casa, foi um desafio pessoal. Porém, em quesito de transmissão, gente, é difícil, assim, explicar o que a Garena deu de suporte pra gente, porque vamos parar pra dar uma olhada aqui na minha câmera agora, na minha câmera.
Essa cadeira, Garena. Esse fone, Garena. Essa webcam, Garena. Uma das luzes que eu tô usando aqui, Garena. O cenário que tá ali do canto, Garena. Eles mandaram tudo. Ah, e detalhe, tem um trambolho aqui atrás da minha escrivaninha, que é gigante, realmente é bem grande, assim, é 2 vezes o meu computador, pelo menos, mas deve dar uns 3, que é um no break. Um no break que se acabar tudo aqui em casa, a energia cair tudo, o meu computador, as luzes, tudo vão continuar ligadas, porque se cair no meio da transmissão, eu não vou cair. Então, assim, Uhum. é uma estrutura, e não é só para mim, é para todos os casters, todos os 6 casters e os pro players lá que agora chegaram. Então, assim, é uma estrutura de transmissão que é muito grande. Que outro jogo que fez isso, que mandou toda essa estrutura, que teve toda essa preocupação. E detalhe, esse fone aqui, ele é o terceiro, tá? É o terceiro que eles mandaram, porque eles testaram outros fones e até acertar qual fone que se dava bem tanto com as vozes femininas quanto com as vozes mais grossas, tipo rádios que mandam buia lá, Aham. aquele negócio, aquele trovão mesmo que é a voz dele. Eles não sossegaram, eles trocaram e aí eles mandaram banner, aí eles mandaram fazer um cenário que parece um armário, mas assim, de estrutura, mas Uhum. fica bonito, tem uma luz. Meu, é uma estrutura que você não vê em nenhum outro lugar. E isso não acontece só na casa de cada um de nós, mas também na casa de cada um dos que administram todo esse campeonato. Tem os espectadores, os diretores, e tá sempre todo mundo muito presente em todo o processo. E se até o final dessa linha toda, né, que é o começo ao fim do campeonato, tem essa preocupação, o o resultado é exatamente essa qualidade que a Garena entrega, que é excepcional. Então, apesar de ter sido um desafio pessoal, em quesito de qualidade, assim, a Garena fez absolutamente de tudo para manter o nível que entregava antes e surpreendeu muita gente. Cara, com certeza, a qualidade da transmissão ainda continua muito, muito excepcional. A gente, vê que vocês estão com equipamentos muito, muito bons para fazer o trabalho de vocês, né, que é importante manter essa qualidade. A gente como caster reconhece, né, sem equipamento bom não dá. Não dá, tem que ter. Então que bom, fico muito feliz que a Garena tenha todo esse cuidado. É. E O figurino aproveitando continua vindo, tudo. Continu sério? Tudo continua assim. A gente continua Sensacional, tendo cara. figurino, a gente continua tendo tudo. Não presencial, a figurinista manda as roupas, e aí a gente faz uma call, a gente tira foto, aí eles aprovam. É a mesma estrutura do presencial, só que online. Cara, sensacional. Figurino, que é mais importante ainda, também tá vindo, ó. Maravilha. É. Ana, aproveitando para saber um pouquinho, né, dessa. Agora ficando mais em casa, você tá fazendo muita live, né? Você falou live quase todo dia. TikTok também, eu vi que você tá fazendo várias dancinhas aí no Instagram, muito bacana. Queria comentar, que você comentasse um pouco sobre isso, né? Como que essa questão com a dança, né? Se você gostaria de explorar mais isso na sua carreira, de repente fazer uma produção ali com a Garena, se é uma coisa que você já pensou, fazer parte, eventualmente lançar ali um clipe. A gente sabe que a Camilota lançou uma música, né? Ela apareceu no clipe lá, numa música do Free Fire. É algo que você gostaria também, é algo que você gostaria de explorar? E das lives, queria que você falasse um pouquinho também. Você tá jogando bastante GTA, WoW, você analisa a Free Fire também com frequência. O que você curte jogar dentro e fora da live? Queria que você falasse sobre um pouquinho dos dois. Beleza. Eu gosto, principalmente nas minhas redes sociais, o Instagram é onde eu tenho mais liberdade para fazer isso, mas o TikTok também. Eu gosto de mostrar os meus outros interesses, porque apesar de eu amar jogos e viver disso, e estar aqui presente praticamente em todo momento, eu tenho outros interesses e outras coisas que eu gosto de fazer. Então eu gosto de mostrar, fazer um bumerangue com a série que eu tô assistindo, eh, me filmar dançando, porque eu gosto de dançar, eu gosto de mostrar as minhas roupas, porque, a gente tem uma preocupação com o figurino, mas quando eu não tô de figurino, eu também tenho uma preocupação em ainda ter uma imagem, sabe, por exemplo, essa roupa aqui, eu não acho que é uma roupa qualquer, eu parei, eu pensei, em que roupa que eu queria vestir e como eu queria estar, e posso tirar uma foto e fazer tudo isso. Eu também gosto de mostrar que eu, penso e eu gosto de looks, sabe, de pensar em roupa, nessa preocupação com a imagem, na preocupação com a minha pele, sabe, eu passo, sei lá, protetor solar, eu tenho preguiça, sabe, mas eu passo protetor solar todo dia,
Então, assim, eu mostro que não é tão difícil você cuidar de uma pele, mesmo você sendo uma pessoa preguiçosa que nem eu, você ainda pode cuidar da sua pele, lava o rosto, passa protetor solar. Pô, muito simples, mas é muito, muito importante. Eu Uhum. gosto de ir mostrando tudo isso. Então, falar pra você que eu pensei em, tipo, um super projeto, bora fazer um projeto, eu e a Arena, sobre essas coisas e tal. Não, não cheguei a pensar em nada tão grande assim. Mas, é uma coisa que eu gosto de fazer é o que eu disse, mostrar esses outros interesses que eu tenho para o meu público, para a minha família XD, a minha comunidade, para que a gente possa se, aproximar cada vez mais. Isso eu acabo fazendo nas minhas lives também, jogando o GTA, que eu tenho a minha personagem, e eu adoro jogo com história, sabe. É por isso que World of Warcraft é muito legal e GTA RP é muito legal, e eu adoro a interpretação de personagem, mas claro, joguei Fall Guys, joguei Among Us, que é muito engraçado, joguei Phasmophobia, nossa, passei um Ai, cagaço. adoro, adoro. Nossa, detesto, detesto, passei um cagaço gigantesco, mas joguei também, a gente se diverte. E o que eu tenho feito também é assistido coisa, por exemplo, eu assisto MasterChef. Eu adoro competição. Eu sou apaixonada por competição. Então, assim, assisto MasterChef e dou meus pitacos lá e dou umas taxadas de vez em quando, e faço as pessoas me conhecerem mais, sabe, mostrando as minhas opiniões, porque às vezes você para pra jogar, você fica muito focado no jogo, mas quando você para pra analisar uma coisa, sei lá, um campeonato nada a ver com do que você entende, tipo um MasterChef, tipo, eu não sei cozinhar, mas eu sei olhar quem eu tô torcendo, quem eu não tô torcendo, por que que eu acho que a pessoa tá certa, por que que tá errada. E mostrar essa opinião é algo que é no geral, não vai caber só para aquele momento. Então as pessoas acabam me conhecendo mais, e isso é algo que eu adoro fazer. Se surgir a oportunidade da gente fazer um projeto Clipe. maior, tô aqui, fica a abertura aqui desse lado aqui, tá, estamos aí. Mas de resto vou fazendo o meu, vou me conectando que para 2020 esse era o meu objetivo desde o início do ano, era me conectar cada vez mais com a minha comunidade, e é por isso que eu me preocupo em fazer conteúdos diferentes em todas as redes, e em mostrar cada vez mais quem eu sou e se divertir, principalmente. Bacana. Você tem um lado artístico realmente muito presente. Isso é muito legal, né? Porque ajuda você a se comunicar, a se expressar e é algo que é bacana também, né, ter esses seus momentos e dividir com o público. É algo bem legal e faz a família XD ficar feliz aí também. Com certeza. Falando agora como espectadora, queria saber se você acompanha outros esportes, se você tem tempo para isso, eventualmente dá uma olhada aqui, uma espiadinha ali, se você gosta de algum cenário, acompanhar algum cenário, outro cenário no caso de esportes. Eu gosto sim, eu não vou dizer que eu acompanho arduamente nenhum outro cenário, porque é muito difícil, mas, eu acompanho outros campeonatos de Free Fire, por exemplo, que tem Uhum. vários. Eu também acompanho o CSGO, que eu inclusive adoro o trabalho do pessoal que trabalha com CSGO. Acompanho ainda um pouco do League of Legends, Valorant, de vez em quando assisto um campeonatinho aqui e ali. Então eu gosto, exatamente pelo que eu falei agora, eu adoro competição, então não importa se eu tô, tipo, super acompanhando o campeonato. Se eu tô aqui sentada no meu computador e calha de estar rolando algum campeonato, eu vou abrir para assistir, nem que seja no segundo monitor enquanto eu faço outra coisa. Mas eu tô Uhum. aqui com o meu canto de olho assistindo. E eu adoro, e fora isso, eu ainda assisto as competições aí de diversos eh, gêneros, né, assim, como eu dei o exemplo aí de culinária, mas assisto, sei lá, competição de drag queen, competição de, RuPaul, pintura exatamente, eu adoro. adoro, adoro RuPaul, adoro. Amo, nossa. RuPaul, aquela Glow Up, aquela competição de maquiagem, pintura de pele lá, peles em guerra. Meu, eu assisto tudo. Se é competição, olha, assim, Amei. mas eu gosto de competição que as pessoas sejam boas, não é tipo assim, às vezes a pessoa fala assim: "Vamos assistir, MasterChef normal ou MasterChef Kids". Eu não quero, eu quero assistir os profissionais, eu quero ver o pessoal que realmente é bom no negócio, então é por isso que eu gosto de assistir de tudo, mas tem que ser nesse sentido, sabe. E aí eu me dá um campeonato pra eu assistir que eu passo a tarde inteira. Nossa, mas é muito bom, cara. E eu vejo que, normalmente, os casters, né, pessoas que não estão necessariamente jogando, disputando, a gente tem esse espírito de competição, né, de amar a competição, então a gente está sempre consumindo, né, acho isso incrível. E não necessariamente jogando, sabe. Uhum. Eu muitas vezes eu me animo mais assistindo esse tipo de coisa, do que querendo participar, não tenho as pessoas perguntam: "Ah, você já teve vontade de ser jogadora profissional?". Não.
Eu nunca tive essa vontade de ser jogadora profissional, eu nunca tive vontade de participar, como jogadora ou estar em um time nesse aspecto. Eu tenho vontade de estar analisando o que as pessoas estão fazendo e orientando toda a transmissão, né, seja como apresentadora, seja como comentarista, analista. Eu gosto de estar ali presente ou até como espectadora assistindo, mas competindo mesmo, eu deixo para os outros, meu negócio é dar pitaco. Até porque competir mesmo é um negócio complicado, né? Deve É dar um complicado. nervoso, assim. Ah, eu nem gosto de pensar, porque eu também sou do seu time, assim. Eu nunca pensei em ser pro player, porque, nossa, deve ser um desespero ali, a torcida te cobrando, o pessoal aí em cima. Ah, não. É muita É, coisa pra mim, né? é Muita uma coisa. pressão muito grande. Cara, agora eu queria saber de você quais são os seus próximos passos, né? Já que você tá sempre pensando nos seus próximos passos aí. Se você tem alguma grande ambição agora no momento, eventualmente aí fazer um mundial, alguma coisa do tipo. E também falar um pouco que você está concorrendo mais um prêmio internacional. Olha só, melhor host do ano pela Sports Awards. E eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, como que foi essa indicação para você, né? E depois, o que você vai fazer se você ganhar? Olha, essa indicação foi muito louca, né, foi muito louca, porque eu sabia do Sports Awards, né, já conhecia, já teve brasileiros que ganharam, né, com o Coldzera, Fallen e tudo mais, alguns anos atrás. A Nive foi finalista, né, no ano passado. E aí eu comentei com a família XD mais uma vez, que eu gostaria de tentar aparecer como analista. Menina, como analista, falei: "Olha lá, Analyst of the Year, lá não sei o quê, clica lá, escreve na XD, tal, tal, tal", falei para o pessoal, né, tudo só nas minhas redes sociais. Não tive ajuda de ninguém, não fiz nada, foi só nas minhas redes sociais. Pedi para o pessoal me indicar como analista. Aí eu estava assistindo a transmissão no dia lá, e a categoria de analista foi a primeira a ser revelada no dia daquele negócio de pro players e on air talents. E não saiu meu nome, aí eu já fiz um tweet, gravei um stories, tipo: "Olha, não foi dessa vez, mas eu agradeço a família XD, a gente vai junto nessa, não sei o quê". Tipo assim, e não deixei a peteca cair, não fiquei triste, entendeu. Tipo, eu sabia que era um negócio muito difícil de conseguir e que, meu, ia ser, né, uma loucura, e a gente tentou, o importante é que a gente ia tentar. E continuei assistindo, porque eu queria ver que outros brasileiros poderiam aparecer. Na hora que apareceu a categoria de Host of the Year, o primeiro nome que eles falam lá é o meu. Eu quê? Que assim, eu não sabia o que fazer, o que pensar. Eu imagino que eles me trocaram de categoria, porque claro que as pessoas me indicaram como analista, eu não tenho dúvida. Uhum. Ninguém me indicou em categoria errada, isso não tem como. Eu mostrei realmente, se for pelo peso da família XD, eu mostrei aonde que eles tinham que votar. Mas provavelmente eles perceberam que não só eu também trabalho como apresentadora, apresento Uhum. outras coisas, fiz outros campeonatos, apresentei eventos, mas eu acredito que como apresentadora eu também tenho um certo reconhecimento internacional pelo campeonato de Overwatch que eu apresentei lá fora. Então eu acredito que todos esses fatores acabaram, fazendo que o corpo de júris, porque o Esports Awards ele não é só público, ele tem um corpo de júris. O corpo de júri, considerou que o meu trabalho como apresentadora era de fato o, sei lá, talvez mais relevante, entendeu, pra eu concorrer. Então eles me colocaram de finalista de host. Foi uma surpresa para mim e acredito que para muita gente, mas, é algo que é um título, digamos assim, que eu também levo com muito orgulho, porque eu sou também apresentadora. Eu ainda continuo com praticamente as mesmas características, como comentarista eu trago como apresentadora, eu ainda mesmo como apresentadora eu estudo muito, então eu continuo Uhum. sendo aquela apresentadora que tem o conhecimento, que vai trazer, esse meu jeito um pouco mais sério até mesmo. E, enfim, foi uma loucura, mas, você falou de ambição, né, minha próxima ambição é essa, eu quero ganhar. Né, assim, eu sei o quão difícil é, porque a gente Uhum. tá batalhando contra o mundo inteiro, mas eu nunca deixei de acreditar. Se não der certo, tudo bem, sabe, pelo menos eu dei o meu melhor e eu tentei, eu saio da situação de cabeça erguida e com nenhum tipo de arrependimento. Tem gente que, sabe, às vezes tem medo, sabe, de se expor tanto, de
pedir tanto, de dizer o quanto quer, porque se dá errado pode ser uma queda muito grande. Eu não tenho medo disso, para mim não é, eu não me arrependo de nada, de nenhuma das vezes que eu me expus para a minha família XD, porque essas pessoas me conhecem, essas pessoas vão conhecer os meus sonhos, vão conhecer as minhas ambições e estão nessa junto comigo, porque em nenhum momento eu eu quis alguma coisa sozinha. Eu quero estar lá exatamente para poder conquistar tudo isso para nós, para os brasileiros, para as mulheres, para o Free Fire, para a família XD e para todo mundo que eu puder representar e que se sentir representado por mim. Sabe, cada uma dessas pessoas vai continuar sempre na minha mente e é por elas que eu quero ganhar, não é porque, nossa senhora, quero ser a, né, a melhor apresentadora. Poxa, claro que quero, mas é muito mais do que isso, sabe? É muito mais do que isso. Então, essa é a minha ambição, a minha ambição é ganhar. E fiz promessa, já falei que eu vou pintar o cabelo. O pessoal Eita, pediu e eu vou pintar o colorido? cabelo, vou pintar e eu vou fazer loucura, viu? Porque eu pensei de: "Meu, se Eita. eu ganhar esse negócio, eu tenho que fazer tem que ser alguma coisa impactante". Então, meu, já tô vendo umas referências lá, umas coisas assim meio de arco-íris e eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer. Mas se acontecer, eu vou pintar e eu vou trazer para a família XD esse triunfo aí, vai todo mundo lembrar da nossa vitória, porque vai estar estampada no meu cabelo. Olha, E é então assim vai tomara que fazer. aconteça, pelo amor de Deus, não só porque a Ana merece, mas que eu quero ver esse cabelo lindo aí. Ah, e detalhe, viu, Leti, o período de votação vai só até essa semana. Essa semana é a última semana de votação. E só dá para votar uma vez por e-mail. Então é muito importante que todo mundo, se tiver alguém aí, ó, assistindo, que não votou ainda, é Vote, muito vote. importante que todo mundo vote, porque como eu falei, a gente está batalhando contra o mundo inteiro. E por mais que talvez você aí ouvindo não conheça meu trabalho, pode ter certeza que de uma forma ou de outra, eu vou estar lá te representando também. Então, bora votar, Então pega vote. os e-mails, que eu sei que você tem mais de um e-mail, vota com todos eles, e aí pede o e-mail do seu pai, da sua mãe, essas coisas, entendeu? E aí vai lá votar. Isso aí, vote, vote, vote na Ana, que a gente Última quer ver esse semana, agora é o cabelo. momento da gente fazer multirão e ir pra cima. Última semana, último gás, né? Então bora É isso. votar. Ana, cara, pra gente poder encerrar, né, o programa que tá chegando ao fim, tristeza, porque achei que foi incrível até agora. Eu sempre peço uma mensagem final, né, de você, mas eu queria que você falasse também, desse uma dica, né, para quem quer ser apresentadora, para quem tem o sonho de seguir uma carreira de caster, principalmente uma mulher, talvez que se inspire em você, mas homens também. E outra coisa que eu quero saber também, na sequência, o que você fez no início da sua carreira que talvez com o pensamento de hoje você faria diferente? Tá, eu vou responder ao contrário, eu vou responder o que eu Pode faria de começar por onde quiser. diferente. No início, o que eu fiz no início da minha carreira, é que a resposta é meio que em conjunto, tá. É importante você não ter medo de falhar, sabe, mas ao mesmo tempo entender que é um meio difícil e que você vai precisar ser muito resiliente. Mas você não deve ter medo de falhar, porque o medo de falhar vai ser a pior coisa que pode acontecer. Então, e é exatamente isso. O que eu fiz no início da minha carreira, depois que eu já estava me sentindo confiante para assumir um campeonato, foi entrar em grupos de Facebook de Overwatch e ver que o pessoal estava falando assim: "Ah, campeonato no final de semana", chamando o time para se inscrever. Eu mandava mensagem pro organizador e falava assim: "Viu, tá precisando de comentarista?". Eu ia nessa loucura. O que que eu fiz de errado nessa época que eu gostaria de fazer diferente? Eu gostaria de ter um portfólio, eu gostaria de ter gravado alguma coisa, falado alguma coisa, eu ter, sabe, de alguma forma, mostrado o meu trabalho, para que eu não ficasse dependendo da pessoa acreditar em mim sem sem ter algo palpável, sabe. Na época eu ficava Uhum. frustrada porque eu não conseguia a oportunidade, mas também foi um erro meu, porque a pessoa teria que acreditar que ela vai colocar a minha cara no campeonato dela e vai dar bom, entendeu? Então, assim, não dá pra ficar dependendo disso, você precisa ter um trabalho pra mostrar. E, então, assim, é isso que eu faria de diferente, eu teria mostrado o meu trabalho antes de cobrar, entre aspas, e de ir atrás de algum tipo de oportunidade. E aí o que eu digo de dica é não ter medo de errar, não ter medo de falhar, e se mostrar, se dar tudo de si, porque aí sim você vai saber que valeu a pena e que tudo que você conquistou foi exatamente por você,
nada mais, nada menos. E eu acho que isso é o mais importante de tudo. Bacana, cara. Dica tem um monte, né, mas talvez a É, principal seja essa, porque se você vai começar alguma coisa, começa sem medo, se mostra, faz alguma coisa, se expõe, grava lá um conteúdo. Acho que isso é muito importante até para quem quer ser caster, né, você tem que ter alguma coisa em mãos para mostrar o teu trabalho, né. Então, tem que começar de algum lugar, né, Ana? E se você vai é começar, aquela palavra, né, Leti, comece. Porque, comece. sabe, eu tenho uma frase que eu adoro: "Melhor feito do que perfeito". Então, se você vai deixar de fazer porque não tá perfeito, já tá errado, você tem que fazer, Tá. faça, E comece. nunca vai ser perfeito de começo, né, É. nunca, nunca vai ser bom de É início. capaz de nunca ser nem perfeito, porque é importante Nunca você ser nunca perfeito. estar satisfeito, você precisa estar feliz, mas nunca satisfeito, porque você tem que ter a humildade de saber que dá sempre para evoluir, mas ter o orgulho do que você entrega. Com certeza. Falou tudo. Mais uma vez, lindíssima, falou tudo. Vamos encerrar com a pergunta do público, né? A pergunta que o Ramalho, @RamalhoCRF, mandou no Twitter. Ele perguntou: Ana, de tudo que você já vivenciou no Free Fire, o que mais te emocionou? A vitória do Brasil no mundial. Assim, isso no Free Fire especificamente, depois que eu já estive no Free Fire tem as premiações, né, que é muito difícil não dizer o quanto eu me emociono pensando nessas premiações, mas foram coisas, próprias, né. Agora no Free Fire mesmo, de coisa do jogo, foi o Brasil vencendo o mundial, que foi muito emocionante. A gente conseguiu a vitória na última queda, porque o time russo estava muito forte, estava no nosso pé, eles precisavam cair, e aí eles caíram, a gente precisava do buia, foi um negócio muito louco e eu chorei, eu gritei, e eu estava lá na arena, era presencial, gente, foi incrível. Acho que do jogo mesmo, essa foi a melhor experiência, por enquanto. Tem muitas Uhum. por vir, né? A gente, por conta da pandemia, tá um pouco limitado esse ano, mas tem mais aí por vir nos próximos anos. Muita coisa para acontecer, para rolar ainda, para trazer emoções aí para a querida Ana. Com Ana, certeza. eu preciso me despedir de você, mas eu não quero. Mas eu preciso, porque o programa foi maravilhoso. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu Queria que que você agradeço. pedisse do público, desse uma mensagem final também, se você quiser. Mas já fica o meu muito obrigada pela sua participação. E, enfim, vou continuar acompanhando o seu trabalho e vote na Ana no Esporte Salão. É isso, muito obrigada pelo convite, por me receber aqui. Foi ótimo poder bater esse papo com você e com todo mundo que está nos assistindo. Qualquer coisa, me encontrar aí nas redes sociais está aqui embaixo, já tá para ver. É em todas as redes sociais, YouTube, tudo que você pode pensar, você vai me encontrar exatamente desse mesmo jeito. Então tá muito fácil, não tem desculpa para você não acompanhar todos esses conteúdos que a gente faz. E tenho certeza que você vai me conhecer muito rápido, porque tudo da minha vida tá lá. E vote, como a Leti falou. É isso aí. Vote, vote. Último gás, hein, para Ana levar essa, trazer essa para as mulheres, para o Brasil, para o Free Fire. Então, não deixa de votar, com certeza. Pessoal, a gente encerra então o programa por aqui. Vocês sabem, sempre a gente anuncia o convidado com antecedência. Em breve a gente vai anunciar aí o nosso próximo convidado. Então siga nas redes sociais, @GameCultureBR. As minhas redes sociais também, @LeticiaXMota, para saber quem que vai ser aí nosso próximo convidado. Lembrando que o Protalks toda terça às 8 horas. Bom, a gente tem um recado da nossa parceira Gamerscard. Para você que tem um time de LoL, quer começar tendo experiência no cenário, todo torneio, toda sexta a partir das 19 tem torneio da Gamerscard para a comunidade Gamers Club. Então escreva o seu time em www.gamerscard.com/gamersclub e participe do torneio semanal que paga até R$ 750 mais RP em premiação. Olha, oportunidade boa para começar. Então dá uma olhada lá que tem muita coisa para você que quer entrar no cenário de alguma maneira, conseguir o seu espaço, tá certo? Quanto mais equipes, maior o prêmio. Então chama a galera aí para jogar com a gente. Bom, encerrando então, muito obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau.